Bom dia, amada igreja, paz e a graça. É sempre um prazer muito grande pregar a palavra de Deus, né? O tema de hoje é o impossível é só o começo para quem crê. E eu começo trazendo algumas histórias, como a de Zacarias e Isabel. Um casal já muito avançado em idade, e Deus enviou um anjo para dizer a eles que eles iriam ter um filho. E veja, Isabel era idosa e estéril, e dela nasceu João Batista. Maria, uma mulher virgem, e desceu dos céus um mensageiro, o anjo Gabriel, que disse a ela que ela iria dar luz a um filho, e esse filho seria chamado de Jesus. E dela nasceu o nosso Salvador. Está escrito, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. E eu trouxe essas histórias bíblicas, claro que tem várias e várias outras, para dizer a você, para que você viva o milagre, que você tenha uma experiência com Deus, porque a experiência que você tem com Deus vai te marcar para sempre. Uma experiência de paz, uma experiência genuína, uma experiência verdadeira, vai te marcar. E como a presbítera Cecília disse, viver a sua fé. Porque melhor do que você ouvir a história que Jesus curou alguém, é você ser curado por Jesus. Melhor do que você saber que Jesus ressuscitou um morto, é você ser ressuscitado. Ter ressuscitado os seus sonhos, os seus projetos. E Deus, Ele quer que você viva a sua própria fé. E quando você faz isso, você vai ter parâmetros. Você vai alimentar a sua fé não através de experiências de terceiros, de outras pessoas, o que você ouviu falar, mas através de experiências próprias. E eu creio que isso seja essencial, porque ninguém vai tirar a certeza que você tem de que Deus é o Deus do impossível, porque é um fato na sua vida. Você viveu aquilo e ninguém vai tirar isso de você. E o que é milagre? Milagre, pessoal, é quando não tem explicação. É quando você não tem como explicar, eu não sei como. Quando houver esses questionamentos, é caracterizado como um milagre. E eu lembro que um dia, eu clamei ao Senhor. Senhor, eu não tenho condições para ir para a vigília. E eu disse a Ele, Senhor, eu peço que o Senhor haja, entre com provisão, e que acima de tudo seja feita a sua vontade. E parece mentira, mas foi só eu terminar de dizer o amém, que Deus enviou o meu pai com um carro alugado e eu pude ir para a vigília. E o impossível, ele se torna relativo. Porque o que pode parecer impossível para mim, pode parecer não impossível para você. Eu acredito que esse seja o grande problema. Porque em algumas situações, a gente crê, exerce a nossa fé, tem confiança em Deus, mas em outras situações maiores, mais complexas, a gente não crê, a gente não exerce a nossa fé e a gente não confia no Senhor. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você quer ter uma vitória, essa vitória só vai ser conquistada através da sua fé. A fé, ela vence todas as coisas, pessoal. E como fazer para você viver e provar desse impossível? Ao invés de você desistir, que é muito mais fácil, você largar tudo, abrir mão de tudo, você clamar por socorro. Ao invés de abandonar, você pedir ajuda ao Senhor. E essa é a única coisa que você não pode deixar de fazer, pedir. Peça. A palavra diz isso, peça. Então se você pedir, Deus vai lhe dar o socorro, vai lhe tirar da angústia e você vai viver o seu milagre. E sempre que houver morte, sempre vai haver a possibilidade de ressuscitar.
Sempre que houver doença, vai haver a possibilidade de cura. Sempre que haver angústia, vai haver a possibilidade de um renovo, de um novo dia, de um novo amanhã, onde você vai jorrar alegria. E lá em Marcos 9, versículo 23, diz que tudo é possível para aquele que crê. Se tu podes crer, crê no Senhor, porque Ele vai tornar o impossível possível. E só resta a cada um de nós crer. E eu trago aqui a história de Lázaro, que morreu, e Maria foi até Jesus e disse a ele: Jesus, você podia ter o curado. E dá a impressão a nós que Jesus aparentemente se atrasou, que Jesus poderia ter curado antes da morte, mas quando isso acontece é porque tem algo maior preparado. E Maria já tinha falado com Jesus antes, mas Jesus esperou o tempo certo e agiu no momento certo, para que a sua glória fosse manifestada. E quando Lázaro morreu, passou 4 dias. É a espera. É preciso saber esperar para que o milagre chegue. E é muito importante a gente ter essa confiança em Deus, porque a gente muitas vezes duvida, como Maria falou. Você poderia ter curado, mas Jesus provou que Ele era poderoso e ressuscitou um morto. E eu fico imaginando aquelas pessoas com a expectativa, né? Meu Deus, será que vai ressuscitar mesmo? Será que essa pedra não é muito pesada? Mas Lázaro ressuscitou e todos viram a glória de Deus sendo manifestada. E isso não acontece porque Jesus faz acepção de pessoas são melhores que as outras, não. O milagre acontece para quem está disponível a crer. E quando a gente crê, pessoal, tudo acontece. Tudo vai de acordo com a nossa crença. Se a gente crê de forma verdadeira, o impossível acontece. E eu separei aqui uma dinâmica para a gente fazer. Cada um aqui vai escrever no seu caderno uma promessa que parece impossível. E você vai declarar no rodapé dessa promessa que você escreveu e vai dizer assim: aqui Deus vai começar. E aí, você vai guardar esse papel com muito carinho e durante uma semana você vai orar, declarando que esse impossível já está cumprido e vai anotar os sinais. E é importante você lembrar que se está impossível, é porque está prestes a se tornar milagre. O limite é o lugar onde Deus começa. O que para o homem é limite, para Deus é oportunidade de revelação da sua glória. A fé não nega a realidade, ela declara a soberania do céu sobre ela. Os heróis da fé venceram não por serem extraordinários, mas por crerem no Deus, que é. O segredo não está na capacidade humana,
mas na disposição de crer contra a esperança. Deus nos convida a caminhar mesmo sem ver, a confiar mesmo sem entender, a declarar mesmo sem possuir. E quando isso acontece, o impossível se dobra diante do que crê. E agora eu chamo com muita alegria nossa